Fala jovens, eu sou o Chuck e hoje a gente vai falar em até 5 minutos sobre o conceito de Bootstrap. Então, começando pelo conceito mesmo, propriamente dito, Bootstrap é uma empresa que cresce com recursos próprios, no máximo ali um dinheirinho do founder, mas uma coisa bem singela e sem procurar investimentos externos, sem procurar investidor, banco ou dinheiro que não é da própria operação. Ele se sustenta com o dinheiro do dia a dia, né? O dinheiro que ela própria vai gerando. Então não tem investimento anjo, é crescimento na raça. Quando a gente fala de Bootstrap, é crescimento na raça, é uma cultura mais de eficiência, é você entender o modelo de negócio que ele seja tanto escalável quanto eficiente para conseguir andar com as próprias pernas. Para quem não conhece, eu sou founder da Mark, que é uma empresa que é Bootstrap e está aí há 7 anos no mercado. Hoje a gente tem um time de mais ou menos 45 pessoas, já atendemos mais de 2.500 empresas em todo o Brasil e nunca captamos investimento. Foi uma escolha nossa, ainda é uma escolha nossa, não quer dizer que isso está certo ou errado, mas a gente vai falar um pouquinho disso já já. Daí você me pergunta assim: Chuck, esse é o melhor caminho, é assim que eu tenho que fazer quando eu for fundar minha empresa? Cara, eu vou responder da maneira mais assertiva possível. Depende. Por que depende, né? Que resposta b****, né? Mas eu vou melhorar minha resposta, pera lá. Só que não tem resposta mágica para isso, não tem receita mágica. Eu só vou dar um pouco mais de contexto, a gente vai falar sobre vantagens e desvantagens sobre ser bootstrap. Então vamos lá, vantagens de ser bootstrap. Primeira vantagem: você está sempre no volante. Numa bootstrap, você acaba sendo, como founder, a pessoa que decide as coisas sem muitas influências, né? Porque você não tem investidor para ficar falando para você o que você deve fazer, esse tipo de coisa. Então, você tá na direção ali, você determina para onde a empresa vai e executa as coisas para ela ir nessa direção que você está planejando. Outra vantagem, de certa forma, é que você não cai em ciladas. Você tem que focar muito como bootstrap em faturamento, em cliente, em um produto consistente e você acaba não vislumbrando tantas coisas que saem muito dessa linha porque você não tem muita margem de erro. E a terceira vantagem é uma cultura de eficiência e de bom uso do dinheiro. Numa empresa que não tem tanto recurso sobrando, né, geralmente é o caso do bootstrap, principalmente no começo, você não faz muitos usos errados do dinheiro porque você pensa muito antes de fazer um investimento. Isso acaba criando na empresa inteira uma consciência, né, uma eficiência de operação para todo mundo e também a consciência de dinheiro para gastar bem o dinheiro. Isso até ajuda em possíveis captações no futuro. Agora as desvantagens. A primeira é um crescimento mais lento, pelo menos na média das empresas. Dado que o recurso é escasso, você acaba não conseguindo investir tanto em alguma coisa que talvez escalaria muito seu negócio, que seria um crescimento exponencial, esse tipo de coisa. Você precisa ir um pouco com passos mais curtos, né? É um pouco mais camelo do que unicórnio, costumam dizer, mas você consegue sempre chegar lá. A segunda desvantagem é um risco pessoal pro fundador, né, pro sócio maior, porque como você não tem um caixa muito grande, você não tem um dinheiro externo, você acaba, numa emergência, você depende de você mesmo, você não tem muito para onde correr. E a terceira desvantagem fala um pouco com a última vantagem que a gente falou lá, que é menos margem para erro. Você não tem muita margem para erro porque você não tem muito caixa, muito dinheiro sobrando, então não tem muitos investimentos possíveis de serem feitos. Só que daí isso também acaba sendo um problema quando algo de emergência surge, né? Você precisa estar sempre alerta, estar sempre entendendo custo, caixa e sempre controlando isso muito bem. Então não quer dizer que tem certo ou errado. Com algumas vantagens e desvantagens, você vai entendendo melhor o modelo e ver o qual se encaixa melhor para você, o seu modelo de negócio, o seu momento de vida e outras coisas que você tem que pôr na balança e entender se faz sentido ir mais lento, se faz sentido ir mais rápido, se faz sentido dedicar um pouco de esforço a mais, se faz sentido doar um pouco da sua empresa para um investidor, enfim, coisas que são muito pessoais para avaliar. Mas é importante saber que quem opta por bootstrap tem que ter muita consciência de produto, de mercado e da sua tolerância pessoal por risco, porque isso é uma coisa muito importante a ser levada em consideração. Beleza, tem tudo isso e tudo mais, mas quer dizer que eu vou sempre ser pequeno se eu for bootstrap? Não necessariamente, tá? A gente falou de crescimento lento, mas é um crescimento muito consistente. E tem muitas empresas que começaram bootstrap e depois de anos só foram captar a primeira rodada porque já tinham muita noção de como gastar o dinheiro de maneira eficiente, por exemplo, ou até que optaram por escalar o negócio em algum momento depois e viram que o dinheiro fazia sentido, mas elas foram bootstrap por muito tempo. Então tem o caso da Atlassian, que é a criadora do Gira, Trello, ferramentas que você talvez use aí no seu dia a dia, que ela é uma empresa multibilionária e ela foi desde sempre bootstrap. E tem a MailChimp também, por exemplo, que é um caso de venda. Foi vendida por bilhões de dólares e ela foi bootstrap em quase 100% da sua vida. Então tem sim a possibilidade da empresa ser muito grande bootstrap, não tem problema. Às vezes é um ego, né, falar de faturamento, falar de tamanho e o que é importante, né, trazer também que a vantagem principal do bootstrapping é a saúde financeira, a escalabilidade dela da maneira consciente. E você, empreende bootstrap ou não empreende, tem vontade de conhecer um pouco mais desse modelo? Deixe seu comentário aqui que a gente vai conversando sobre o assunto ou me chama aqui no meu Instagram também que eu talvez consiga te dar alguma dica, te falar um pouco sobre como é pra gente aqui na Mark, que tenho 7 anos de experiência nisso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!